Kembo na Tanzâmbia, Mazulu Kimfumu Kiako Kisa. Estamos aqui com o nosso irmão Michael Yá. Eu estou aqui em Luanda. Meu nome é Michael Massa. Esse é Michael Yá. Está na Canadá. Michael Yá, fala alguma coisa. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Kembo. Obrigado. Eu sou Michael Yá, sou angolano. Estou na América. Quer dizer, primeiro queria agradecer a você, irmão Michael Massa, para organizar mais outro vídeo hoje à tarde. Nós temos um sujeito muito importante para falar, especialmente se você é cristão, você é crente, vai nas igrejas evangélicas, você tem que conhecer a verdade, porque no livro do João 8:32, o Altíssimo está sempre a dizer que vocês conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, se você não conhece a verdade, é tipo, estás de uma forma, não estás livre espiritualmente. Hoje estamos a falar dos sujeitos mais importantes, porque tem muitas coisas que nos ensinaram no cristianismo não foram corretas. O que está acontecendo? O Altíssimo está a revelar essas informações, está a ser espalhado, está a despertar seu povo que fora enviado em 4 cantos da terra. Quer dizer, obrigado, irmão Massa, para ter me convidar. E é isto. Muito obrigado, meu irmão. Meu Yaya. Yaya Michael Yá, ele está fazendo um grande trabalho. Ele, todo sábado, ele costuma evangelizar as pessoas com diferentes línguas em diferentes sítios. Estados Unidos, Luanda, Congo. E esse é o trabalho que ele está fazendo todo sábado. E se a pessoa quer ao mesmo ter contato dele, escreve só algumas mensagens para nós. Nós também temos um grupo angolano no Zoom, onde que nós nos encontramos, conectamos, onde é uma grande família, onde que as pessoas costumam falar sobre nossos antepassados e a verdade de Kintuadi e de Deus. Aleluia. Eu vou começar. Essa história vai ser um pouco novo para a gente lá fora, porque nós não saímos na Bíblia, nós ficamos sempre na Bíblia, mas explicamos sobre a Bíblia de uma outra maneira. Essa aqui é uma parte de um livro que eu vou ler aqui, que está a falar sobre o nosso reino. Essa parte aqui está a falar sobre a coisa que os católicos guardaram. E é muito importante para ler essa parte, depois para nós continuar de falar sobre outras coisas que nós temos na nossa mente, que Deus nos deu, o Espírito Santo. As 12 verdadeiras tribos do Israel, identificados desde 220 anos, que o Bemba Zulu de Etiópia, de uma estrela celeste, orientava a migração de massa, um povo Israel para o sul até Zimbábue. Quero dizer que a migração de Moisés é a migração dos Bantu. De Zimbábue, eles partiram para a África do Sul, passagem para Kalahari, para enfim chegar no Zaire em 300 mil anos, onde eles construíram Kipemba, sob liderança de Mamã Bangala. Eles se reencontraram o Kipemba em seguida a Feixe em 424. São vistos em
529 até Congo de Luango, Manyanga, onde eles construíram Zimba. O servidor de Deus Nentuti Ditia, que conduziu o povo de Israel na integridade depois de ter tropeçado várias vezes desde Zimbábue. Faleceu em Congo de Luango, Manyanga, depois da subida de Nentuti Diatia, Nikulunzi e Mamalemba. Foram conduzidos à frente do povo e sob a sua liderança, entraram no ano 690 a Congo de Antotela, a terra prometida ao norte de Angola. Mamanenkumbu Wamoneswa suderá a alianças do comando, conduzirá as areias da Montanha Santa, aonde Deus de Congo, dos filhos de Congo, desceu para eles dar os seus mandamentos. A mais forte destas todas as condições não claramente estabelecida que o seu território está extremamente vasto do ancião Rayon Congo, cuja capital, situada ao norte do Angola, era lugar de retirada das 2 tribos de Israel. Isso aqui é uma revelação que os católicos nos guardaram, que a Bíblia está a nos mostrar e estamos a falar sobre isso, e muitas pessoas não estão a entender. É por isso que nós queremos fazer entender isso no nosso povo. Quando Moisés, vamos falar sobre José. José, quando tinham de vender no irmão deles, lhe venderam no Ismael. Quando lhe venderam, José foi no Egito. Ali em Egito, José ficou lá um bom tempo, bem que Deus tinha ele escolher. Pessoas tinham pensado que José é abandonado, claramente que não. Depois ele venceu o inimigo e conseguiu receber a bênção que Deus tinha lhe prometer. Ele, como tinha já visto numa visão, que ele vai ficar, que os irmãos dele vão se ajoelhar à frente dele, que são também 12, tipo o significado dos filhos de Israel. O que aconteceu? Ele tornou tipo um faraó. E José e nossos antepassados estavam a viver ali no Egito. Tinha um tempo de fome. José conseguiu ajudar a família dele e muita outra gente que estavam ali no Egito pela revelação que ele estava a receber. Então, isso quero dizer também o Moisés, também a pessoa que nós falamos, Jesus, tudo eles, tinham de ter uma base ou uma história que estava a falar sobre o Egito. Mas vamos ir no Moisés. Moisés é o chave de toda essa história. Moisés, quando tinham de tirar lá fora da água, é por isso nós lhe chamamos Massa, ele cresceu na casa de Faraó até quando fez 40 anos, o Mwanda lhe caiu, lhe revelou quem que ele é. Quando entendeu quem que ele é, nervoso como ele estava, matou um inimigo. Quando ele matou um inimigo, ele fugiu. Fugiu. Então, ele também é um símbolo que está a se mostrar que nós
estávamos a viver com os estrangeiros, quero dizer com os filhos de Ham, os Hamite, Cam em português. Estivemos a viver junto e nós estivemos cativos em Egito, nós os Bantu. Mas Deus enviou Moisés para nos salvar, para nos ajudar, para nós sair do Egito. E esse, na ciência, se chama-se a migração Bantu. A migração Bantu está se mostrar muito fácil e bem claro na ciência, na história, que existiu. Mas não existiu como as pessoas falam. Nós não subimos para nós ir na Rússia, para nós ir na Arábia, para nós ir na Alemanha, para nós ir em qualquer sítio no norte. Mas coisa que aconteceu é a seguinte: Moisés nos de fazer passar a água de Nilo, a água vermelha, que se chama como, mano? Estou falando do Rio Vermelho, que eles atravessaram. Rio Vermelho, sim, Nilo. Nós passamos deserto, depois fomos no Zimbábue, passamos Moçambique, Namíbia, Kalahari, aquele deserto ali embaixo, África do Sul, etc. Até quando chegamos no Congo, de Antótela, onde que Deus fez um novo pacto, uma nova aliança conosco. Essa é a história do filho de Israel. E isso tudo aconteceu 4.000 anos antes que nós ouvimos o nome de Jesus Cristo. Exatamente. Exatamente. Yeah. So, quer que eu fale? Posso falar? Pode falar. Yeah. So, eu queria falar assim que todos os angolanos, todo mundo que fala português, vocês têm que conhecer a vossa história, tá vendo? Tem uma mentira, tá vendo? O que nós estamos a falar hoje? Estamos a falar da nossa raiz, quer dizer, estamos a falar da onde que nós viemos, estamos a falar dos nossos descendentes, porque na Bíblia, tudo que você lê, a todas as histórias que nós lemos, que nós aprendemos nas igrejas, infelizmente foram histórias deturpadas. Então, o que está acontecendo? O Altíssimo, que nós chamamos Nzambi, está a revelar coisas que foram escondidas para nós há mais de 2-3 mil anos passados. Se você não sabe, o povo que nós chamamos o povo de Deus de Tatanzambi, o povo do Altíssimo, não são aqueles judeus do meio do Oriente. A história, conforme que o irmão Massa está ensinando, os egípcios antigos eram pretos. Você sabia que os faraós eram pretos? Se o faraó foi preto, como é que Moisés vai ser branco? Tá vendo? Moisés cresceu em casa do palácio do faraó. E o faraó lhe deu certas cargas de fazer. Quer dizer, há uma mentira das igrejas católicas. Conforme o livro que o Michael Mastra está a dizer, isso faz parte dos apócrifos. Você tem que saber a história, porque a Bíblia diz que no livro do Oseias 4:6, meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. Qual é o conhecimento que está a dizer? Está a dizer conhecimento bíblico, religião. Deus que você chama Deus não é Deus da religião. Ele é Deus da Bíblia, Antigo e Velho ou Novo Testamento. Vocês têm que saber também outra coisa, que a Bíblia que você tem, que eu tenho, foi imprimido pela quem? Eram os católicos, os jesuítas que imprimiram a vossa Bíblia que você tem. Quer dizer, tem muitas coisas que não foram contadas como deve saber. O povo angolano hoje está se destruindo porque estão sempre a tendência que nós somos crentes.
para ser salvo tem que fazer parte do cristianismo. Para ser salvo tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquilo é uma mentira, porque simplesmente o nome dele não é nada Jesus, se você não sabia. É muito difícil para convencer um católico, um protestante que adora Jesus no dia de domingo. Aliás, você tem que saber que nossa história já existia na Bíblia. Aleluia. Vou vos ler só uma passagem. Vamos ler no livro do Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza. Mas como é que Isaías, que você chama Jesus, está a dizer que conhece a tua tribulação e a pobreza? Porque os judeus do Médio Oriente não são pobres. Você compara um judeu que veio dali do Israel e um angolano que vive, por exemplo, no qualquer bairro de Angola, vão ver que os judeus são considerados como prósperos, são considerados ricos, não vivem com a pobreza. Mas aqui ele está a dizer que conheço a tribulação, a tua tribulação, e conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia. Tu és rico porque a África, o reino do Congo, é a área que Tata Nzambe abençoou. É os países mais ricos do mundo, são Congo e Angola. Estamos a falar da riqueza natural. Estamos a falar da riqueza natural. São áreas que você encontra minerais. Aleluia. Ele diz que você não é pobre, mas você é rico. Rico porque vocês vivem na área que estão abençoados. Você sabia que no Israel, do Médio Oriente, a areia dele não cresce nada. Não tem riqueza, não tem minerais na terra dele. Aliás, o Israel do Médio Oriente não existia antes de 1945. É um estado, foi criado pelo esses Illuminati. Eles criaram este estado em 1948. Aleluia. Então, aqui, Cristo, o Filho do Homem, diz que você não é pobre, mas você é rico. E ele reconhece as blasfêmias dos que dizem que são judeus. Vou repetir mais uma vez. Ele reconhece a blasfêmia daqueles que dizem que são judeus. Quem são os judeus? Os judeus não são aqueles que são no Israel agora. Ele diz que cometem blasfêmia porque não são, aleluia, não são judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Aleluia. O que está acontecendo? Se você é angolano, você é moçambicano, você é brasileiro, você é angolano que vive em Portugal, que vive na Europa, tem que saber, o Altíssimo, que você chama Deus, o nome dele não é, aliás, Deus. Deus é só um título, tipo professor, governador, tipo administrador. Deus é um título. O nome dele é Nzambi, ou Tata Nzambe, ou Akongo, ou Nzambi, Apungo Tulendo. Ele está a despertar seu povo. Ele está a despertar o povo dele. Quem são o povo dele? O povo dele são os pretos. Vocês foram enganados pelos católicos. Vocês têm que ver, têm que ler a religião. Vocês vão a Angola, vão encontrar a estátua do Kimba Vita, vão encontrar a estátua da Rainha Nzinga. Vocês lê, fazem pesquisa, lê vossas histórias, vão ver que são pessoas que resistiram, os católicos, jesuítas portugueses, que trouxeram cristianismo no Reino do Congo. Você tem que saber que os congoleses do Reino do Congo, incluindo os angolês, os angolanos, os congoleses da República Democrática do Congo, os gaboneses, os congoleses do Congo-Brazzaville, faziam parte de um rei, um rei que chamava Reino do Congo. Reino do Congo é o verdadeiro Israel da Bíblia, não é aquilo que você está a ver aí no meio do Oriente. Então, o que está acontecendo?
Tatanzambe, o Altíssimo está a revelar. Vocês têm que sair do cristianismo, porque no cristianismo nos mentiram. Nos falaram que todas as personagens da Bíblia são brancos. Jesus é branco, Salomão é branco, Rei David é branco, Noé é branco, Moisés é branco. Conforme aqui meu irmão Micael Mancha disse, Moisés cresceu em casa dos faraós. Os faraós de antigamente eram pretos. Quer dizer, Moisés não pode ser branco. É praticamente impossível. Aleluia. O que está acontecendo? Que essa revelação está tão zambe. O Altíssimo está a revelar. Se você quer mesmo entrar no reino dele, não vai ser através da religião, não vai ser através do cristianismo. É impossível, porque no cristianismo nos falaram que tem que só aceitar, tem que confessar na boca que Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, você vai ser salvo. Isso é uma das grandes mentiras. É por isso que você encontra pessoas que receberam Jesus domingo de manhã na igreja e à noite estão bêbados, estão no bar, estão cometendo fornicação, imoralidade sexual. Aquilo é cristianismo. Tatanzambe está a revelar essas verdades, porque seu povo seja salvo. Você sabe que na Bíblia não existe a palavra cristianismo, não existe, porque simplesmente o Altíssimo não é crente. Ele nunca nos disse que nós temos que ser crente como ele, nós temos que ir buscar na igreja católica ou a igreja protestante, nós temos que ir buscar num qualquer endereço. Não, ele não disse isso. Ele sempre disse que eu sou o mesmo. Ele é o Deus da antigamente, do Antigo ou do Velho Testamento, e também o Deus do Novo Testamento. Mas o que está acontecendo? Está havendo muitas mentiras, está havendo muitas coisas que os católicos trouxeram, que nos disseram que todas as coisas que aconteceu na Bíblia aconteceu no Israel do Meio do Oriente. Aleluia. Isso não é possível, porque o Israel do Meio do Oriente foi tão criado só no 1949. Então, a Bíblia também, a história da Bíblia, a história do Noé, ou a história do Sodoma e Gomorra aconteceu em 1948. Isso é mentira. Aleluia. Isso é mentira, porque tudo que está a ver com a Bíblia, vai se encontrar isso em África. Se você faz pesquisa, você não vai encontrar os animais. Nós falamos isso aquela vez, os animais que entraram no barco do Noé. Esses animais todos vão se encontrar onde? No Reino do Congo. Pode fazer pesquisa, nunca vai se encontrar um leão, por exemplo, no meio do Oriente. Aliás, não tem floresta. Como é que vai acontecer? Então, aonde que ficou o Jardim de Éden? Aonde que Tatanzambe, quando criou Adão e Eva, não estava no meio do Oriente, porque simplesmente o clima dele é um clima desértico e também neve. Faz frio, não pode ver leão, não pode ver animais, elefantes, não pode ver essas coisas todas. Aliás, no Israel não tem rios. Você sabia que quando você lê no teu livro do Gênesis, vão ver que Tatanzambe criou o Adão e Eva, eles meteram no jardim e tinha 4 rios. Não vai encontrar esses rios no Meio do Oriente. Esses rios se encontram onde? No Reino do Congo. O Reino do Congo é o verdadeiro Israel da Bíblia. E todas as personagens da Bíblia foram pretos. Jesus, aqueles que vocês chamam Jesus, ele não chama Jesus, infelizmente, é um nome que os católicos aumentaram na Bíblia. O nome dele é Isaia Congo, ele nunca foi branco, ele é preto. Nós vamos ler, se você quer encontrar essa passagem, está escrito na Bíblia, que ele é preto, está escrito onde? No livro da Revelação ou do Apocalipse 1, 14 a 15. Se você ler Apocalipse 1, 14 e 15, o apóstolo João está descrito, está a falar a revelação, a visão que ele viu o Cristo. Ele disse que a cor dela parece uma madeira queimada, quer dizer, cor preta. Aleluia. Cor preta, cabelo dos pretos. Aleluia. Daniel, Ele não tinha cabelo dos brancos. Sim. Daniel 10, 56, o Daniel viu visão de pai, também ali também Daniel confirmou mais uma vez que nosso Pai poderoso é também um preto.
Daniel 7:9, mais uma vez, Daniel confirmou mais uma vez que não é que Deus é um preto, porque Deus não tem cor, mas a imagem dele que o Daniel viu, a forma dele, a cara, é de um preto. Aleluia. Mesma coisa se vocês forem no Job 30:30, ou se vocês forem no Cântico 1:5-6. Vão ver que o Salomão está cantando com as mulheres deles, para a mulher dele que ele é preto, é um negro, que é o solo que ele fez para ficar negro, etc, etc. Isso tudo está se mostrar. Também se voltamos mesmo na história, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar todas as estradas, vamos encontrar todas as cidades de Congo, de Angola, de toda a África, vamos encontrar isso na Bíblia. Vamos encontrar os rios, cidade e os tribos no Antigo Testamento, todos estão na Bíblia. Vamos encontrar Zaire, vamos encontrar Luanda, vamos encontrar Angola, vamos encontrar Zimbábue, vamos encontrar Camerún, vamos encontrar Congo, vamos encontrar Tanzânia. Se nós formos no livro de Zefanias ou Sofonias, nós fomos nos livros de Sofonias 3:10. Nós vamos ver que aí está bem escrito que embaixo da Etiópia é onde que o Filho de Deus se ajuntarão mais uma vez com Deus. É onde que eles vão dar a oferta para Deus. Quer dizer que os filhos de Deus, quando Deus vai fazer voltar os nossos filhos do quatro mundo dessa terra, Deus vai nos levar num sítio, numa monte. Eu posso falar a monte é onde é o Sadi Zulumongo. É ali onde que Deus vai nos levar. Sion, na monte Sion. Aí onde que Ele vai nos levar, Deus vai nos revelar, vai nos revelar nós, uma vez quem que Ele é. Antes disso tudo, vamos encontrar nos sítios tipo Beula, em Isaías 62:4, Deus vai mudar algumas coisas. Aquelas são as profecias que eu tinha recebido, mas também o pai Simeão Toco, que eu chamo avô, que me mandou fazer esse trabalho que eu vou fazer hoje, como também o pai Kimbango. Nós acreditamos que, como Jesus tinha falado, que depois dele virão outros profetas que vão fazer mais que ele. E isso também aconteceu. Nós não podemos pensar que a história acabou com Jesus. Isso não é nada verdade. Nós soubemos muito bem que nós vimos que o poder que Deus tinha dado o avô Simão Toco, ele fez fugir os ex-belgas que estavam no Congo. Ele chamou o Espírito Santo para vir e descer no Congo. Tudo isso para mostrar que nós somos os perdidos filhos de Israel desse mundo. Mas tá bom. Isso tudo são as coisas que Deus vai nos revelar quando vamos se concentrar mais, fazer mais filmes em português. Então, vamos ainda. Em Luanda, em agosto de 1982, o profeta Simão Toco afirmou o seguinte: posso garantir-vos que a cidade de Cristo, a Nova Jerusalém, estará no norte de Angola. Mas em que lado? Leiam Salmos 48:2. Quer dizer, no norte. Eu creio e confio que é verdade. A capital de Angola é de Luanda, mas Cristo, quando vir, viverá na cidade capital, mas não será em Luanda, onde estão refugiados os homicídios. Quer dizer que o Luanda
vai ser um sítio, um lugar onde que refugiados vão estar, que vão sair de 4 cantos desse mundo. Ele construirá a sua cidade no norte, a Nova Jerusalém. Nós podemos ler isso no Apocalipse 21, 2 até 3. Esta cidade se estenderá desde Kimbangu, Kimbata, Maquela, Kibokolo, Kinkamatambu, Damba, Nkusu até Nsoso. E a largura da cidade será desde o rio Kwango até Ambris. Na Nova Jerusalém é onde estará o rei. Yeah? Porque vocês vão ver que nós sabemos que muitas pessoas aqui vão falar como é que isso pode ser que o reino de Deus, que vamos falar que vai ser em Angola. Vocês têm que saber uma coisa, que o reino de David, o reino de Salomão, também estava lá. É o reino do Congo. É por isso que tem um filme que vocês podem ver, é King Solomon's Mines. Ali estão procurando os ouros de King Salomão, do reino Salomão. E ali ele procura onde? Em África. Tá bom? Sobre essas coisas de montanha, os animais que nós temos, tipo leão, crocodilos, pacaça, elefantes, girafes, que tudo estão na Bíblia, e nunca nós vimos aqueles animais no Israel, ou na Europa, ou na Ásia, etc. Que está mostrando, sei muito bem que a história, nós temos que ler a Bíblia com um novo óculo. E também as coisas, tipo as pedras que Deus escondeu embaixo da terra, ouro, e a terra fértil, e chuva que cai sempre na nossa terra para nós conseguirmos fazer agricultura, onde que nós sabemos que os gentios na terra deles, eles estavam só comer batata e estavam se fugir nas montanhas, viver nas montanhas, comer carne sem, que não é cozido, e viver uma vida tipo os porcos. Lhes deu uma terra onde eles estão a viver com os lobos. Isso não é a coisa que Deus nos deu. Onde que Deus ficou nervoso é onde que ele viu que nós não obedecemos a lei, não entendemos o amor dele que ele tinha que ter conosco, filho de Jacob. Nós não somos Esaú, nós não somos Ismael, nós somos Jacob e somos semíticas. É por isso que falamos Abraão, Isaac e Jacó. Yeah. Então, não será uma cidade de brincadeira, o Novo Jerusalém. Então, abranger 7 a 8 postos administrativos. Naquele tempo se cumpria a palavra de Isaías Congo, disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: muitas moradas nascerão do solo como cogumelos na cidade do grande rei. Futuramente, num Taia não havia lojas, mas armazéns. E a partir daí que serão distribuídos às diversas partes. Os produtos virão de navios que transitarão nos rios Lueca, Lufundi, Vamba e Ambris. As coisas que virão da Europa, passando por Noki, irão até São Salvador. Estes rios serão alargados. Eu sozinho, Micael Massa, eu peguei minha família 2016. Nós fomos até, passamos Maquela, passamos Luís, passamos todos, alguns bairros que nós lemos aqui.
nessa profecia do nosso avô, chegamos até no Beulá, Isaías 62:4. Isso vocês vão encontrar na Bíblia de King James ou na Bíblia mesmo de Kikongo. Na Bíblia portuguesa não está. Aí vão encontrar Beulá. Eu cheguei lá no Beu, que se chama Sagoji, e coisa que eu vi nas paredes deles, que escreveram muito bem aqui, que é a terra prometida. Até quando chegamos no bairro, e ali no bairro confirmaram, 3 famílias sonharam sobre nós, que os reis vão vir de longe, e eles que vão vir trazer uma mudança. É por isso, se vocês viram na África, vocês vão ver que no sul tem rei, vão ver, no sul de Luanda tem rei, de Angola tem rei, vão ver, Ghana tem rei, nigeriano tem rei, naquele sítio, até Lundas no outro lado tem rei, tem mesmo alguns sítios tem reis, no África do Sul, mas está onde? O reino do Congo. Yeah? O reino do Congo está aonde? No tempo de Diego Cao, quando ele veio fazer lutar as pessoas tipo Nzingangu, nós temos que saber uma coisa. Nós já tínhamos que conhecer Deus. O reino de nossos antepassados, no anos de 1600, estava bem construído. Nós tínhamos ter já casas, nós tínhamos até dinheiro, estávamos bem vestidos, yeah, e bem organizados. Isso são as histórias que está a faltar para aprender. Porque antes daqueles reis, nós temos que saber, tínhamos ter outros reis que estavam a viver também ali em África. E são as histórias que estão perdidas. E por isso nós estamos a pregar hoje a Bíblia para nós mostrar novamente, como o pai Simão Tokufai estava a falar, você precisa uma Bíblia para você descobrir a mentira que o branco vos trouxe. Estão bem? Então, não quero dizer para nós rejeitar a Bíblia, porque no outro lado, eles estão a perguntar, é que você nos deixaste, Simão Kimbangu? Ele fala, eu vos deixei a Bíblia. Porque a partir da Bíblia também vamos entender quem que nós somos. Nossa história está lá dentro. É a riqueza. Porque, sim, senhor, nós tínhamos ter problema, porque tínhamos ter pessoas que estavam a rezar o mamão, Baal. É por isso até hoje vocês vão ver que nós se juntamos com os pigmães, se juntamos com as pessoas de África do Oeste, com as pessoas de África do Oeste. Mas Deus estava falando para nós não se juntar, porque nós somos um povo único de Deus. E ele dividiu cada povo com Deus dele. Isso é a coisa que ninguém vai vos falar. As pessoas pensam que tem só um Deus. Mas você pode ir num muçulmano, ele vai falar para eu mudar meu Deus, por quê? Allah não me dá força, Allah não me dá de comida. Como é que eu posso ir rezar um Jesus? Também não pode. O cristão, Aleluia, para ir rezar Buda, por quê? Por que pessoa de Buda para ir rezar Krishna ou aqueles deuses da Índia? Por que não tem só um Deus mesmo que nós todos rezamos? Isso tudo está a se mostrar que cada povo tem tradição dele, Deus dele. E se você deixar de rezar de teu Deus, deixar de entender de teu poder, você vai ser perdido. É por isso, meu irmão,
Yaya, podes ler Jeremias 2 e Jeremias 11. 2. E 11. 11. Jeremias 2, versículo 11. 11. Sim. Ok, 2 minutos. Jeremias 2, versículo 11. Ok, Jeremias 2, versículo 11. A Bíblia diz: acaso há notícia que alguma nação tinha trocado os seus deuses? Eles não realizaram, nem se quiser são deuses, contudo o meu povo trocou minha glória por um punhado dos deuses nulos e unitéis. Quer dizer, eles trocaram a glória de Tata Nzambe por outros falsos deuses. Então, como que isso aconteceu? Por qual tipo de deuses que nós trocamos Tatanzambe? Islão e cristianismo. Exatamente. Também. Exatamente. E é ali que o escravagismo começou. É onde que vocês estão vendo os brasileiros estão despresos, pessoas da Latinoamérica, pessoas nos Estados Unidos, e estamos espalhados em todo canto desse mundo. E Deus não acabou lá. Mano, mais um verso, depois vou te dar também mais uma oportunidade para você falar. Vai no Deuteronômio 4, 19 até 20. Deuteronômio 4? 4, 19 até 20. Ok, Deuteronômio 4. Vamos 19 ler até a partir de... Ok, vamos ler a partir de 19. Deuteronômio 4, a partir de 19 versículo 19 a 20. Yeah. Ok, a Bíblia diz o seguinte: tudo isto para que os levantares vossos olhos em direção ao céu e observares o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes. Não vos deixei seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que Nzambi, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quando a vós o Senhor vos tomou e tirou demais da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejas o povo da herança de Tatanzambe, como hoje se observa claramente. Aleluia. Qual é o povo que Deus fez sair do Egito? São os Bantu. Yeah. E todos os outros povos nesse mundo terão outros deuses. É por isso que nem Moisés chegou até na terra promissa. Migração Bantu é a migração que nós temos que pegar. É a história da verdade de quem que nós somos. Nós somos verdadeiros filhos de Israel. Exatamente. Só podem acreditar nisso ou não, podem falar, oh, é racismo, porque está bem, o negro acredita mais no branco que o próprio o irmão dele. Exatamente. O negro acredita mais, depois de 400 anos, temos que perguntar o que o branco fez para nós. Qual a mudança ele trouxe nos nossos países? Até hoje nós somos escravos dos brancos. Porque branco sabe qual tipo de poder que ele tem. E ele sabe quem que ele vai perder. Mas o preto até hoje não sabe quem que ele é. Nós podemos ver no Isaías 1 até 3. Até animais sabem a Deus. Mas povo de Deus, se Deus está falando, eu tenho um povo que eu tirei no Egito, ele não está a falar sobre o branco, não. Ele não está a falar sobre o chinês. Ele não está a falar os muçulmanos. Estão bem?
E nosso povo fala, oh, mas como vocês estão... Esse é o Deus negro, religião negra que vocês estão a pregar? Não, é a Bíblia que está a falar. Deus tirou o povo de Israel para ir aonde? Na uma terra fértil, que tem muito que tem muito essengo, que tem tudo que aquele povo precisa. Vão na Arábia, na terra da Arábia, onde que o Abraão tinha pedido para Ismael. Deus lhes deu terra, Deus lhes deu também riqueza dele. Mas não é riqueza como nós temos, não. Deus também abençoou Esaú. Com o quê? Com a guerra. E falou, onde que você vai viver? Vai ser homem da guerra e vai construir casas. Casas, longo, alto. E eu vou começar a estragar. Porque tu não gostas de teu irmão e vai ter sempre guerra. Somos nós, Jacob. E quem que tinha prometido nós? Vocês vão ter muitos filhos, vão ter uma terra que vai ser livre. Nós não somos pessoas que nós normalmente podemos viver em cativo, como nós estamos vivendo no dia de hoje. Se em todo esse tempo os pastores costumam nos pregar a verdade, por que até hoje nós somos pobres? Por que até o dia de hoje nós não estamos a saber quem que nós somos? Porque até o dia de hoje o pastor nem sabe que Jesus é um bantu ou ele estava um negro. Como é que o pastor não sabe nem a passagem na Bíblia onde está escrito a cor de David? Onde que David estava? Zair na Bíblia. Congo, está ali. Bacagore, é Congo. Banacongo, está ali. Pessoas que estavam a vestir cinto. Não, não pode. Isso tudo está a nos mostrar que também o pastor é só iniciado na Igreja Católica. Porque nós sabemos que Deus estava a utilizar profetas. E profetas também não são profetas, mas são ganganzambi. Quero dizer que Deus nunca vai falar, oh, pastor, vai salvar meu povo. E estava a mandar as pessoas, profetas, que como ele quiser, que ele vai ver, oh, esse é o coração, essa pessoa tem um bom coração, ele que eu vou lhe utilizar para ir salvar meu povo. É por isso, se uma pessoa está a falar que uma pessoa é perfeita, como o pastor gosta de ser, ou nós, na nossa igreja, tem que ser perfeito, tem que ter tempo, tem que estar assim. É uma imagem católica. Porque na Bíblia não vê nem reino David, nem Salomão, nem Samson. Para nós continuar, Noah estava a beber álcool. Onde que nós vamos saber? O povo que estava a ir para ir com a família de Noah para entrar no barco, Noah, como estava a beber, estava falando, esse bêbado aqui está a falar que a água vai vir, nós vamos entrar no barco. Esse é um maluco. Como é que nós vamos saber? Quando o filho dele tinha ele ver nua, não tinha ele ver nua só assim, tinha ele ver nua porque ele estava chupado. Jesus, que nós falamos de Jesus nas festas, estava a fazer o quê? Estava a tornar a água para ficar vinho. Como nossos antepassados, quando estavam a sentar com os brancos ali, estavam a tornar a água, tornou vinho. Eles andavam bebendo. E não acabou lá. No Gênesis 49, vamos ver quem que vai vir nos salvar? Jesus, que nós chamamos Jesus de Isaia Congo, andava a chupar. Andava a chupar, andava a beber álcool. Estava sentado com as pessoas que fazem business, pessoas que têm diferentes atividades para organizar-lhes falar sobre a palavra de Deus. O poder que Deus nos deu é que ele disse, vão. Começam a tirar feitiço. Começam a falar, pregar sobre o mundo que vai vir, a terra prometida. Começam começam a
fazer deliverance, quer dizer, purificar corpo. Yeah? Porque nós não estamos lutando contra o humano, mas estamos lutando contra demônios. Hoje em dia, o pastor tornou símbolo como Deus. Bem, já que meteram Jesus Cristo que ele é Deus, que é uma mentira. Porque toda pessoa que nasceu na mulher não pode ser Deus. É um homem, como você e eu. Yeah. E ele sozinho nunca falou que ele é um Deus. Mas falou que ele é filho de Deus. E Deus não tem só um filho, não. Estão bem? Tudo isso é tipo, estás dar poder na pessoa. Estás a rezar a pessoa. E o cristianismo usou aquela arma para dar também àquela pessoa imagem dele. Um branco, São Nicolau. Yeah. Mudou as datas, mudou calendário, mudou os nomes, mudou os sítios, yeah? Os países, história. Depois nos deu um livro fértil. Yeah. Estão bem? E vamos falar isso. Aquela missão que os discípulos tinham que ter, é quem quer fazer? O pastor faz aquela missão. Eles procuram, vão e eles gostam de ir mesmo, sabe, mesmo os filhos mesmo de Israel. Nós temos grandes igrejas na África, porque não se juntam. Porque os líderes deles não vão no outro líder. Falam, nós rezamos um Deus, vamos rezar junto contra o nosso inimigo. Porque não tem aquela aliança. O quinto ad está onde? Está onde o amor entre as pessoas de Brasil que foram desprezo na América, na Latinoamérica, que estão na Austrália, nossos líderes, por que não andam conseguindo lhes procurar? Porque sentam só nas cadeiras deles e estão a receber dinheiro e as pessoas estão a tirar as fotos deles e estão a colar as fotos deles na roupa deles para usar pensar que eles são o salvador do povo. Não é assim. Isso tudo está mostrando. Pode falar. Pode falar, não, só queria dizer que, quer dizer, o que nós estamos a fazer neste momento? Nós estamos a falar de uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, tá vendo? Nós estamos a falar, se você é angolano, você é bantu, você é do Congo Brazzaville, Congo Democrática, você é do Gabão, você é peito brasileiro, você é americano, você está na América do Sul, você tem que saber que está acontecendo umas grandes profecias. No livro do Mateus 24:14, Cristo diz que este evangelho será pregado em todas as nações do mundo como testemunho depois que vai vir o fim. Qual é o evangelho que ele estava a se referir? Este evangelho que o povo, o verdadeiro hebreus da Bíblia vão acordar. Você tem que saber, se você é angolano, você tem que saber a verdade, que cristianismo é uma religião criado, o cristianismo não foi criado pelo Altíssimo. Muita gente está com orgulho de ser crente das igrejas protestantes. Não vão ser salvos porque simplesmente o inimigo usou a Bíblia para nos enganar. Vocês nunca encontraram uma passagem que o Altíssimo diz que tem que ir nessa igreja. Então, o que está acontecendo? O Altíssimo está a acordar, está a despertar o seu povo, porque estamos a chegar no fim do mundo. Estamos a chegar perto da tribulação, que o cristianismo não está a vos dizer a verdade. Vocês vos ensinam que vocês vão ser arrebatados. Afinal, arrebatamento é uma doutrina satânica criada por um inglês, um iluminado, uma pessoa que não adora Deus do céu, que inventou essa doutrina que todos os crentes que estão da religião protestante estão a esperar a ser arrebatado e levar no céu. Não tem é verdade, vão palavra... fugir para a África. Exatamente. Vão passar os desertos. O que está acontecendo? Guerra está a vir. Arrebatada quer dizer que vais morrer. Exatamente. O Altíssimo Tatanzambe, o Criador, está a revelar essas coisas que foram escondidas. Se você é angolano,
angolana, você vai numa igreja, tem que sair da igreja mais rápido que possível. Ou também fazia parte da igreja, fiz parte, estava na igreja do protestante. Afinal, a igreja é uma mentira. Tem muitas coisas que vos ensinaram, que nos ensinaram. Na igreja foi tudo mentira. Que receber Jesus como Senhor e Salvador. Você já viste quando Jesus, quando ele estava rezando na sinagoga? Não. Yeah. Não. Quer dizer, qual profeta desse é mundo estava rezando na sinagoga? Yeah. Então, exatamente. Isso são as coisas que nós temos. Ele falou, teu corpo é o templo de Deus. Não, não é uma casa que construíram. Qual tipo de Deus que vocês estão falando? Oh, Zambeza ali, aua, Zambeza ali, aua. Na tua casa pequena ali que construíste ali, que meteste teus imagens de mamão, de bal, é aquele casa pequena onde que Deus vai entrar? Aquele Deus é muito pequeno. Quer dizer, a religião não vai salvar ninguém, nem teu pastor. Aliás, os pastores são cegos espirituais. Você sabia que na Bíblia está escrito muitas vezes que os bantus são povo de Deus? Como é que os pastores não vos pregam? Como é que os pastores não sabem que Isaías, que você chama Jesus, era preto? Está escrito na Bíblia. Para ver que a igreja é uma mentira, é uma estratégia que o inimigo usou para levar mais pessoas no inferno. Então, vos dizer, tem que amar seu próximo, tem que amar chinês, tem que amar os brancos, tem que amar os indianos, tem que amar os muçulmanos, que Jesus morreu para isso, que Jesus morreu para os indianos, com essas religiões. Jesus não morreu para essas pessoas. Ele veio só com um povo que chama os ovelhas perdidas do Israel. Tem que ler isso no livro do Mateus 15, 24. Ele fala, não vi por todos. Não vim para pregar todo mundo, vem só por um povo. Quem é os povos? É os bantu, são os angolanos, são os congoleses. Se você é angolano, não trata mal todo congolês, porque vocês são o mesmo povo. Vocês faziam parte do reino do Congo. Se você é congolês, não trata mal angolano. É o reino do Congo que é o verdadeiro Israel. Se você não sabe, Jesus, que você chama Jesus, o nome dele é Isaia Congo. Jesus é um nome que os católicos aumentaram na Bíblia. Aliás, a letra J só foi criada em 1620. Se você não sabe, você não sabe que a letra J não existia antes. Se você procurar fazer pesquisa, vai encontrar que a letra J só existe em cerca de 1620. Mas aonde que veio o nome de Josué, João, Jesus e Jeremias? São os nomes que os católicos que traduziram a Bíblia que você tem em português para justificar que essa Bíblia é uma história dos brancos. A Bíblia é uma história dos bantus, dos angolanos, dos congoleses, do Brazzaville, congolês do República Democrática do Congo e dos gaboneses. Esses 4 países que faziam parte do Israel. O que está acontecendo? Se você lê a tua Bíblia, vai ver no livro do Deuteronômio 28, quando você vai ler no 1 a 14, o Altíssimo está falando da bênção, estava falando nos pretos. Ele não estava falando nos judeus. Você sabia que os judeus, aquele Estado, só foi criado desde 1948. Como é que a história da Bíblia não aconteceu em 1948? Ele estava a se referir ao povo do Congo, os bantu do Congo. Se você ler a partir de Deuteronômio 28, de 15 a 68, ele está falando de maldição. Nosso povo foi amaldiçoado porque rejeitaram a lei que Tata Nzambe deu a nosso ancestro, que você chama Moisés. Moisés não é nome dele, o nome dele é Massa, que significa que saiu de água. Ele nos deu essa lei. Então, quando quebraram essa lei, eles foram enviados como escravos. Então, tem que abrir no livro do Gênesis 15, a partir de 13 a 14. Ele falou, ele tinha avisado no Abraão. Ele disse no Abraão,
Abraão que vossos descendentes vão ser persecutados, vão ser enviados como escravos, vão ser oprimidos por 400 anos. Os 400 anos que Tata Nzambe estava a se referir, falou no Abraão, acabou de acontecer. Se você não sabe, o primeiro barco que saiu no Reino do Congo, de Angola pelos Estados Unidos, como escravo, saiu em 1619. 1619, 2019 são 400 anos. Se você continuar no Gênesis 15, 13 a 14, vai ver que depois ele diz que vou julgar aquela nação. Ele está se referindo a uma nação que levou o seu povo como escravo, é os Estados Unidos da América. Então, Vamos já vamos abrir fazer, nossa Bíblia. Vamos já fazer entender o povo, porque o povo pensa que nós somos mentirosos, que nós estamos falando que Jesus veio só para os pretos, etc, etc. Porque é ali onde o coração deles não dá bater bem. Né? Eu já falei, depois de 400 anos, o que o branco fez para nós? Vamos vos mostrar. Isaías 14, 1 até 3, mano. Já? Isaías qual? 14. Parece que Isaías 14? Isaías... Ok, um momento. Sim, 1 até 3. Isaías 14. 14. A partir de 1 até 3. Até 3, né? Ok, vamos ler isto. Ok. Não, no livro do... Ok, um momento só. Ok. Desculpa, lá estou só procurando isso. Isaías 14. Ok, um momento. Porque as pessoas muitas vezes pensam que nós somos contra os brancos, etc. Nós temos que saber uma coisa. Nós chegamos num ponto que Deus vai dar o preto poder. Para aqueles pretos que não querem ter poder, porque pensam, ser preto é negativo, ser preto quer dizer que tem que ser pobreza, ser preto tem que ser burro, ser preto tem que ser uma pessoa que tem que sair segunda classe. Para Deus nunca estava assim. A primeira pessoa que Deus fez era preto. Como é que vocês podem pensar que o preto tem que ser a segunda mão? Hoje até não somos segunda, mas somos últimas de todas as nações. Não é verdade. Deus não falou que a mão dele é muito pequena para nos ajudar. Nós rezamos um Deus que não pode nos ajudar. Rezamos um Deus fácil. So, no livro do Isaías 14, versículo 1 até 3, pois o Senhor compadecerá de Jacob e ainda escolherá o Israel, os porá na sua própria terra, e juntarás com eles os estrangeiros e se apegarão à casa de Jacó, e os povos receberão e levarão seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, e na terra do Senhor, e captivarão aqueles que os captivarão e dominarão os seus opressores. No versículo 3, no dia em que Deus vier e dar descanso do seu trabalho e do teu tremor e dura
servirão com que te fizerão servir. Aleluia. 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 Pode explicar. Yeah. So, quer dizer, essa revelação aqui, Tata Nzambe está a dizer que vai levar as pessoas que foram, conforme aqui eu sempre digo que a Bíblia que nós temos está muito deturpada. Os católicos aumentaram, puseram a escritura, a passagem na Bíblia que vai criar confusão. Quer dizer, Tata Nzambe, o Criador, é Deus dos pretos. Se você não sabe, se você é angolano, você está me seguir agora. Nós fomos enganados. O filme que vocês andam a ver, filme de Jesus branco, tudo. E, por exemplo, o que ontem foi dia de Natal. Muitos países mostraram filme de Jesus branco. É como eles têm uma agenda. A agenda que para vos fazer esquecer vossa história, vossa cultura. Mas, na verdade, Jesus que você chama Jesus nunca foi branco. Era preto e estava em África, em Angola, no Congo. Tá vendo? O cristianismo é uma mentira satânica que o inimigo criou para vos enganar. Jesus nunca foi branco. Ele não é branco. E só veio para um povo, não veio para os brancos, só veio para os pretos, para os povos dele. Quais são os povos deles? Angolanos, são congolês do Brazzaville, moçambicanos, são os angolanos que foram enviados como escravos em outros países, tipo os Estados Unidos da América, tipo no Brasil. Tem muito preto. Esse preto fazia parte do reino do Congo. Tá vendo? O que está acontecendo? Tata Nzambe está a revelar muitas revelações que foram escondidas. Você não sabe que vai acontecer o regresso dos pretos em África. Ele disse isso no livro do Jeremias 29:14. Ele disse que vocês vão me procurar, vão me encontrar, depois vou vos trazer de volta aonde que vossos descendentes foram enviados como escravos. Nunca vais encontrar uma passagem que os brancos foram enviados como escravos, nem os judeus do meio do Oriente nunca foram enviados como escravos. Só tem uma raça, é a raça negra, a raça preta, a única raça que foi enviado como escravo. É por isso que você vai encontrar preto em todas as partes do mundo. Em todos os países do mundo tem preto. Então, Tata Nzambe está a acordar seu povo, porque ele está a nos preparar. Os pretos vão regressar aonde que vieram. Depois ele vai trazer julgamento contra esses países edomite. Estamos a falar dos brancos. Na Bíblia tem muitas mentiras. Os pastores de hoje não estão a falar a verdade. Albinos modernos. Exatamente. Hoje em dia, encontra muitas moças angolanas estão a casar português, estão a casar branco, porque dizem que branco é melhor que o preto. É um caminho do inferno, porque Tata Nzambe, o Criador, nos proibiu para casar com outras raças. Se você tem um namorado que é branco, por favor, não casa com ele. O momento que você casa com aquele homem branco, não vai entrar no reino de Deus. Aleluia. O cristianismo é uma mentira. Muitas coisas que nos ensinaram, afinal, são os católicos. Vou vos dar mais outro versículo no livro do Mateus 25. Cristo diz que a bênção que o reino do céu é por aqueles que são pobres. Isso é mentira. Tata Nzambe não criou o seu povo para ficar pobre. Isso é uma palavras, uma das escrituras que os católicos aumentaram na Bíblia. Você vê, por exemplo, no livro do Romanos 6:14, está a nos dizer que a lei foi abolida. A lei de Moisés nunca foi abolida, porque no livro do Mateus 5:17, ele mesmo na boca dele lhe disse que não pensa que eu vim para abolir a lei, nem os profetas, mas eu vim para cumprir. Aleluia. Ele disse que o céu, a terra
vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Quer dizer, se você crente das igrejas evangélicas, se você continua a frequentar uma igreja qualquer, você é Angola, tem que sair da igreja mais rápido que possível, porque o Altíssimo está a revelar a grande mentira do cristianismo. Se você não sabe, o cristianismo, a religião protestante, foi criado por um alemão. Esse alemão foi jesuíta, foi um padre jesuíta satânico que criou a religião protestante. Se você não sabe, na religião do cristianismo tem muito símbolo satânico. Por exemplo, cruz. Cruz é um símbolo satânico. Não tem nada a ver com cruz que Jesus foi crucificado. Ele nunca foi crucificado. Ele foi amarrado de um pau num árvore. Está escrito no livro do Atos dos Apóstolos 5:30. Diz muito bem que ele não foi crucificado. Quer dizer, a crucificação é uma invenção dos católicos que meteram na Bíblia. A Bíblia que você tem está muito bem deturpada, especialmente no Novo Testamento. Você vai encontrar muitas coisas de mentira. Quer dizer, o que eles fizeram? Eles tiraram a palavra, eles aumentaram outro, tiraram outros evangelhos, tiraram muito mais evangelhos, esconderam. Porque você sabe que na Bíblia tinha coisas que os católicos, aliás, aumentaram para vos enganar. Por exemplo, estamos falando do Trindade. Deus do Filho, Deus do Pai, Deus do Filho e Deus do Santo Espírito. Essa é uma mentira. Só tem um Deus. Só tem um. Não tem dois. Ele tem filho dele. O Espírito Santo não é igual a Deus. Mas no cristianismo vos fala que tem que adorar o Espírito Santo. Tem que adorar o Pai, o verdadeiro que nos criou, que chama-se Nzambi. Nzambi apungo tulendo. Tatanzambe, a Congo e a Congo, esses são os nomes deles. Ele não se chama Deus. Deus é só um título. É tipo, por exemplo, quando você ouve o presidente dos Estados Unidos dizer que Deus abençoa a América. Ele não está falando do Deus da Bíblia, ele está falando do Deus dele, que chama-se Lúcifer, o diabo. Se você tem $1, abre só no $1, vira atrás, vai ver um símbolo do pirâmide, tem um olho. Aquilo representa Lúcifer, o diabo. É o Deus dos brancos, o Deus que criou a terra. Os céus da terra é o Deus dos bantus, dos pretos. Se você é angolano, por favor, sai do através de Jesus Cristo, muitas pessoas se esconderam. Muitas pessoas se esconderam no nome, através do nome de Jesus Cristo. É verdade, o mesmo nome, a mesma pessoa é o Lucifer também. E é ali onde nós temos problemas, porque nós temos que saber muito bem que nós temos que pegar no espírito. É o espírito que pode nos revelar o que é verdade ou não. Exatamente. Porque tem muita mentira que está escondido. Se você está a ler a Bíblia e não tens o Espírito Santo, não vais conseguir descobrir a mentira lá dentro. É por isso que Deus falou no Daniel, fecha as verdades da Bíblia, porque para ninguém saber, nem os católicos sabem, e o mundo não. Para os profetas, quando o tempo deles vir, descobrir. Nós chegamos já no nosso tempo, 1 hora. Vamos ler, eu vou ler algumas palavras aqui da profecia para nosso povo. E depois vou dar mais alguns minutos no nosso irmão Micael para acabar essa sessão. Então, obrigado. A entrada nos primeiros dias do fim do mundo começa-se dentro de 3 meses. Não é o fim do mundo, mas é o começo dos primeiros dias do fim do mundo. É preciso compreender bem essas coisas. As pessoas que vão sobreviver começarão a juntar-se numa terra de longe. Brevemente, e vão encontrar-se com esse homem mais tarde, o profeta do Apocalipse, para começarem a última pregação. Haverá um longo tempo sem chuva em certas terras e depois haverá vários tremores da terra e desastres de toda a espécie durante 6 anos. E haverá muitos prejuízos. Não tenham medo
aguentam sempre a oração. Os continentes vão desaparecendo pouco a pouco. As ilhas também. Só uma pequena parte da humanidade poderá salvar-se. Cuidado, muita atenção na oração. Aleluia. Aleluia. Então, nós estamos a chegar no fim. No fim, quer dizer, eu estou a falar com todo mundo que fala português. Vou repetir mais brevemente aquilo que eu disse, que está acontecendo um avivamento. O Altíssimo, que você chama Deus, ele está a despertar seu povo. Nós fomos enganados. Nós pensamos que vamos estar salvos com nossas famílias através de Jesus Cristo. Nós nos ensinaram que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aceitar no teu coração vai te salvar, que você vai ser salvo. Nos ensinaram que nós vamos ser arrebatados, mas infelizmente isso foi uma doutrina satânica. São os jesuítas, os católicos jesuítas que criaram essas doutrinas para vos enganar. Na realidade, o povo de Tatanzambe são os pretos. Se você é angolano, se você é angolana, você povo, você os judeus da Bíblia, deixa de olhar naqueles dos judeus do meio do Oriente, porque são eles que roubaram a nossa identidade. Eles foram convertidos em judaísmo em 1923. Antes disso, não eram judeus. Quer dizer, Tatanzambe, o Altíssimo está a revelar essas coisas porque eles querem que você seja salvo. Nós temos que voltar ao Deus de nossos ancestros. Ele não se chama Deus. A Bíblia. Já viste os judeus que falam francês, inglês, alemão, espanhol, não uma vez? E judeus que falam uma língua, que estão a falar judeus, que é juntado com as línguas europeias, e as pessoas que saíram na Rússia, tá bem? Isso tudo nós temos que saber muito bem. E eles não viveram no Egito. Eles não são as pessoas que foram, que Deus tirou cativo para lhes espalhar no todo quanto desse mundo, com os barcos, nuas, homens, filhos, mulheres. Tá bem? Isso é a Bíblia, e nós temos que aprender isso. Se você não sabes tua vida passada, se você eras um rei, como é que um dia teus filhos vão conseguir mais voltar um rei? Se você não sabes quem que tu és, quem que tu estiveste? A força que nós costumamos tirar, nós costumamos tirar a força na história. Se você sabes na tua história sempre és um burro, fica um burro para toda a tua vida. É por isso que nós temos que saber quem é que nos roubaram, para nós tirar mais aquele que nos roubaram, para nós meter mais aquele poder em cima. Tem que tirar aquilo que nos roubaram. Esquece coisa que vocês estão a aprender e aprendem coisa que vocês esqueceram. É por isso que ele disse que meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. Hoje em dia, os angolanos nem sabem da sua própria história, porque não nos ensinaram sobre a história de Angola. Está a nos ensinar a história de Portugal, a história da Europa, a história da América. Não, Angola tem uma história. Qual é a história de Angola? Angola fazia parte do Reino do Congo. Os angolanos são os judeus. A história da Bíblia aconteceu lá. Aleluia, aconteceu lá. Então nós temos que abrir nossos olhos. Se você é angolana, saia do cristianismo. Porque nos Estados Unidos, os pretos americanos já acordaram. Tem mais pretos americanos que saíram do cristianismo. E está acontecendo em várias partes do mundo. No Brasil, o avivamento chegou. Na América do Sul, nos países da ilha, nos países da ilha inglesa, as pessoas estão saindo do cristianismo. Quer dizer, se você é angolano, para de pôr tuas pernas nas igrejas evangélicas, porque o diabo te enganou.
aquilo que nos ensinara de batismo do Espírito Santo, aquilo tudo é uma mentira. Porque, aliás, os nomes que estamos a chamar, o Altíssimo, não são o nome deles. Nós chamamos Deus, nós chamamos Jeová, nós chamamos Adonai, nós chamamos El Shaddai. São os nomes do diabo que os católicos puseram dentro da Bíblia. Eles tiraram os verdadeiros nomes, eles puseram o nome do mestre dele, que é Lúcifer. Aliás, o nome de Jesus não é nome dele, é o nome o melhor, o nome que todos bantu andam chamar Satanás. Quando você vai ver o nome de Jesus, alguém está desmaiar ou está cair. Não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. São as manifestações dos demônios. O nome dele nunca foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é um nome que aumentaram. O nome dele é Isaia Congo. Por favor, Tata Nzambe, está a revelar, está a despertar seu povo, porque estamos a chegar no fim. O mundo está chegando no fim. Estamos a entrar na tribulação. Tá a ver o que está acontecendo no mundo. Você já viu qual é o nome do pastor que está a curar a doença do coronavírus? Todos estão a se esconder. É porque Tata Nzambe está a revelar que os pastores são mentirosos. Nunca vai se encontrar um pastor que vai no hospital, todo mundo que tem doença de coronavírus está a ser curado em nome de Jesus. O nome de Jesus perdeu poder, porque nunca foi nome dele. É um nome inventado. Quer dizer, nós, povo de Tata Nzambe, nós temos que acordar. Vocês têm que voltar ao Deus dos vossos ancestros. Você tem que ler o Antigo Testamento. As leis que deu no Moisés não deu para os judeus do Médio Oriente. Ele deu para os angolanos, para os congoleses, para os gaboneses, os congoleses de República do Brazzaville. Nós São vamos os cortar 4 aqui. países. Aleluia. Vamos cortar aqui. Muito obrigado. Yaya Miquel. Aleluia. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Nós temos o nosso grupo, onde que nós costumamos reunir. Só escrevam os vossos contatos aqui. Nós não saímos fora da Bíblia, não. Como também nós conhecemos a Bíblia muito bem. Sempre vamos dar versos. Não é fácil de entender coisa que nós falamos. Tem etapas. Primeira etapa é nervosidade. Me enganaram. O mundo não está nada bom. O mundo está mal. Todas as pessoas são mentirosas. E depois a segunda etapa vai ser entendimento. Entender, mas não vai entender bem. E a terceira parte é entendimento e já cumprir, já começar a falar as coisas que você entendeste. E depois a parte que vai vir é a espiritualidade. E quero dizer que Deus está te a levantar. Porque é ali onde que bênção vem, força vem e tudo. É uma etapa. É um caminho que uma pessoa tem que ir. Pessoas não vão entender isso só amanhã, quando nós estamos falando em nome de Jesus, não existe. Mas você pode ir no Google. Google está aí. Vais ver, vais admirar. Vais ver tudo que nós estamos falando aqui, vais ver ali, vais chorar. Vais falar, como é isso? Pastor, vai ir mesmo no teu pastor, vai lhe perguntar, ele vai falar só, nós não sabemos. Porque acabou, já a mentira já, né? Já levou níveis. E eles não podem mais fugir, porque mentiram muito, comeram, já estão cheios, já estão repletos. E o povo está enganado, está com fome. Muito obrigado da minha parte. Muito obrigado, quer dizer, para me contactar, tá vendo? Isso, tá vendo? Vamos fazer mais vídeos e tem uma página no Facebook, chama-se os pretos são os verdadeiros hebreus da Bíblia. Muito obrigado, meu irmão. Acho que essa mensagem, qualquer pessoa que receber esse vídeo, por favor, compartilha só com a família, envia o link a outros, porque todos angolanos precisam de saber essa verdade, tá bem? Todos precisam de saber a verdade. Nós temos que conhecer quem somos. Angolano é judeus da Bíblia, mas não sabem. Estamos a apontar o dedo, tá vendo, os judeus estão a passar. Afinal, o verdadeiro judeu é você angolano. Isso é uma grande revelação. E se você poste no Romeus 9, que vais ver que a igreja é sua, o poder é sua,
A revelação são suas. Todo mundo Deus deu nos filhos de Israel. Exatamente. E essa é a coisa que o mundo não quer entender. E essa é a coisa que nós vamos falar sobre isso, vamos conversar a próxima vez. Onde que vocês vão ver que todo o poder desse mundo já fizeram coisa que eles queriam fazer. Agora é nosso tempo. Exatamente. Muito obrigado, o mundo irmão. Tá estragado. E é muito bom como está estragado, não é, meu irmão? Deus falou, aquele que quer ficar com a vida dele vai perder a vida dele. E aquele que quer morrer, quer dizer que está a lutar para a verdade. 144 famílias, não é, meu irmão? É isto, 144 mil, sim. Os eleitos, sim. Muito obrigado, meu irmão. Então, ficamos muito assim. Obrigado. Quer dizer, todo mundo, todos que vi, se você é angolano que recebeu esse link, por favor, envia só a teus familiares, os teus amigos, porque nós temos que acordar. Partilha. Estamos cego espiritual, tá vendo? O cristianismo nos meteu cego espiritual. Então, o altíssimo está começando a nos despertar, está começando a nos acordar para saber nossa identidade, para saber a verdade, como ser salvo, tá vendo? Não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é uma brincadeira, sinceramente. Tudo que nos ensinaram no cristianismo foi um perco de tempo. Nós perdemos nosso tempo. Estávamos a procurar salvação num lugar errado, na igreja. Deus não vive na igreja, vive num corpo dos bantus que lhe crê, que guarda seus mandamentos. E toda pessoa se rezar mesmo em verdade, em espírito e em verdade, aquela manifestação em Deus e homem vai vir. Onde que a pessoa está vendo um Deus em ti, porque Deus, no outro lado, também é o homem. Quando você não tinha ter fome, não tinhas me dado de comer. Quando eu estive procurando de ti, você não estavas bem comigo, aquele quem? Então, nós temos que ter muito atenção. Ama teu próximo como você se amas. E vais ver que não vamos ter nenhum problema. Mas como as pessoas não esperar para uma pessoa de céu, para eles construir casas, para alguns eles dar de comer, para alguns eles pregar, nós vamos esperar muito tempo. E aquela pessoa também tem que ser branco. Isso nos enganaram de uma maneira, eu não sei como é que eu posso falar. Sim, nos mentiram, irmã Edna, Daniel. Nos mentiram. Obrigado, mano, Michael. Falamos. Sim, obrigado. Obrigado. Kembo. Da Zâmbia, mas